pessoal, aqui é a Rutier do canal do Cálculo e na aula de hoje nós vamos estudar as funções exponenciais e logarítmicas. Vamos aprender? Vamos definir a função exponencial como sendo um número real A elevado a x. Ou seja, nós vamos ter sempre que f de x é número elevado a x, tá? Esse número real A, gente, ele não pode ser um número qualquer. Para a função exponencial estar bem definida, nós temos que esse A tem que ser um número positivo e diferente de 1. Então, essa é a hipótese para existir a função exponencial e ela estar bem definida, tá? Então, eu vou pegar um x, ele vai ser transformado em número elevado a x, tá? F de x igual ao número A elevado a x. E aí, nós vamos ter que esse A, então, ele é maior do que 0 e diferente de 1. Então, nós vamos separar ele em dois pedaços. A maior que 1 e o A entre 0 e 1. E aí, nós vamos ver que quando o A for maior que 1, a função exponencial fica assim, ó, crescente, passando pelo 1, porque número elevado a 0 sempre dá 1, tá? E ela fica assintótica aqui ao eixo x, ou seja, ela vai tender aqui a 0, né? Vai aproximar do eixo x, tanto quanto eu queira quando o x tender a menos infinito. Do mesmo modo, essa função, quando o a estiver entre 0 e 1, ela vai decrescer, passando aqui no 1, vai aproximar do eixo x, tanto quanto eu tenda para mais infinito. E aí, quando eu observo a imagem, ela vai ser o intervalo de 0 aberto até mais infinito, ela não encosta no 0. E aí, esse intervalo que vai de aberto, que vai de 0 até mais infinito, intervalo aberto aqui, ou seja, não pega o 0. A gente pode representar ele assim, ó, R asterisco mais, números positivos diferentes de 0, tá? Então, gente, a função exponencial, ela só tem esses dois formatos. Se o A for maior que 1, ela é crescente, passa em 1. Se o A for um número entre 0 e 1, ela é decrescente, passando em 1. E nenhuma das duas nunca encontra o eixo x, tá? Todo A elevado a x é sempre diferente de 0. Vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos ver essa função aqui, ó, 2 elevado a x e meio elevado a x. Lembrando que 2 é uma base maior do que 1 e meio é uma base menor que 1. Vamos ver como que fica o comportamento. Nesse caso, o que que eu fiz? Nós ainda não temos ferramentas de cálculo, né? Limite, derivada, então nós vamos fazer alguns pontos. Eu coloquei menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, porque lembrando que o domínio de função exponencial é próprio reais, então eu posso colocar quaisquer valores. Quando entra menos 2, vai ficar 2 elevado a menos 2, porque eu coloquei o x, ó, x é igual a menos 2. 2 elevado a menos 2 é 1/4. 2 elevado a 1 é meio, 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado ao quadrado é 4. Então, eu coloquei esses pontos, ó, 2 e 4, 1 e 2, coloquei, ó, estão aqui. Quando eu ligo esses pontos, eu tenho o formato de função exponencial crescente, porque o 2 é maior que 1, né? Positivo maior que 1, positivo menor que 1. E aí, eu faço exatamente o contrário, ó, menos 2, coloco os mesmos valores, só que meio elevado a menos 2 é a mesma coisa de 2 ao quadrado, que dá 4. Meio elevado a menos 1 é 2 a 1, que é 2. Meio elevado a 0 é número elevado a 0, que é 1. Meio elevado a 1 é meio, meio elevado ao quadrado é 1/4. Eu coloquei os mesmos pontos, ó, tá? Esses que estão aqui, ó, 2 e 1/4, 1 e meio, 0 e 1, menos 1. Coloquei no x e no y, né? Ponto x, y. E aí, a gente liga esses pontos e vê que é uma exponencial decrescente, certo? Esses dois exemplos aqui é só para exemplificar mesmo quando que a exponencial é crescente, quando que ela é decrescente. Ela é crescente quando a base é maior que 1 e é decrescente quando a base é menor que 1. Lembrando que a base não pode ser 1 porque não fica bem definida essa função, tá? E aí, já usando agora esse conhecimento que eu acabei de dizer, se eu tenho essa função, ó, 3/4 elevado a x, eu nem preciso jogar pontos. 3/4 não é um valor menor que 1, ó.
3/4 é um valor que está entre 0 e 1, e ele é a base da minha exponencial. Como a base é menor que 1, implica que a exponencial é decrescente. Então, eu só faço o traçadinho, que eu já sei como que é. Π sobre 2 é um número maior que 1, tá vendo? A base é maior que 1. Logo, ela é uma base que dá uma exponencial crescente passando em 1, certo? Lembrando que a base não precisa ser 1, 2, não. Ela pode ser número fracionário, pode ser número irracional, tá vendo? E aí eu tenho, então, exponencial crescente. Uma exponencial muito importante é essa, que a base é E. E é o número de Euler, ou Euler, né? Muita gente fala Euler. Esse número, gente, é um número irracional que é próximo de 2,71, 82, 81 e assim. Já tem várias casas encontradas. De onde surgiu esse número E? Esse número também pode ser encontrado como, em algumas bibliografias, como número de Napier, número de Neper, número neperiano, tá? Ele sai de um limite que nós vamos ver depois. Ele é o limite de h tendendo a 0, 1 mais h elevado a 1 sobre h. Esse limite aqui, ele dá o E, tá? E esse número de Euler, ele é muito importante em várias coisas da matemática. Depois nós vamos ver, e fica colado no canal que vai ter muita coisa com esse número de Euler, tá? Esse E, portanto, ele é maior que 1, porque ele não é 2,71, nananã. Como ele é um número maior que 1, a exponencial E elevado a x, ela fica uma exponencial crescente passando no 1, certo? Então, essa exponencial aqui, ela é muito importante para nós. Não esqueçam dela. Exponencial na base E. Ok. Agora, vamos falar da função logarítmica. Basicamente, a função logarítmica, ela nasce para ser a inversa da exponencial, tá? Por quê? Quando eu falo que y é log de x na base A, eu tô falando que A elevado a y dá o x, ó. É uma equivalência. Toda vez que eu defino um log, na verdade, eu estou definindo uma exponencial, tá? Porque não existe log por si. Quando eu falo que log, né? Log de 4 na base 2 é 2, eu já estou falando que 2 elevado ao quadrado é 4, tá vendo? Eu já estou falando de uma exponenciação, ok? Então, não dá para definir log se não for assim, uma inversa da exponencial, tá? Portanto, exponencial e log são funções inversas uma da outra. Se você não viu, não sabe o que é função inversa, pega aí o vídeo no canal que tá aqui acima na playlist. A gente fala de funções inversas, tá? E aí, como? Ah, uma coisa importante. Essa base aqui, A, ela não pode ser negativa e não pode ser 1. É a mesma base da exponencial, tá? Ou seja, número positivo e diferente de 1. Porque, como A é uma base de exponencial, tem que obedecer a mesma coisa para o log, certo? Então, se eu tiver a função A elevado a x, eu já vi aqui nessa videoaula que domínio é reais, imagem é R asterisco mais. Como são funções inversas, o domínio do log vai desse nesse, né? Funções inversas sempre ocorre essa inversão entre domínio e imagem, tá? Então, essas duas funções são sempre inversas uma da outra, ok? E lá no vídeo de funções inversas, nós vimos, então, que se A for maior que 1, a minha exponencial é crescente e a minha log, ela há uma simetria com esse eixo aqui, ó, y igual a x. Essa reta y igual a x, todo par de funções inversas ocorre simetria em relação a esse eixo. Então, se a função exponencial a elevado a x é assim, a função log, que é a sua inversa, log de x na mesma base A, ela vai ter esse comportamento. Então, esse daqui é o gráfico da função log, olha, ele faz assim, ó, passando no 1 do eixo x, tá? Se a base estiver entre 0 e 1, nós acabamos de ver aqui que a exponencial tem esse comportamento. Eu traço o eixo de simetria de inversas, que é a reta y igual a x, e eu percebo que a minha função log,
ela tem que ter simetria, porque é par de inversas. Então, olha, ela vai ter esse comportamento aqui passando no 1. Essa daqui passa, a exponencial passa no 1 do eixo Y e a log passa em 1 do eixo X, tá? Porque nasceu para ser inversa uma da outra, ok? Então, a função exponencial e a função logarítmica, na mesma base, que é a base A, elas são pares de funções inversas. Se eu falo que f de x é a elevado a x, f é menos 1 de x é o log de x na base A, tá? O que significa isso? Quando eu faço a composta para os dois lados, tem que dar x, tá? Então, fazendo f composta com f menos 1, o que a função f faz? Pega a e eleva a x. O que a função f faz com f menos 1? Pega a e eleva a f menos 1. Só que f menos 1 é log de x na base A. Isso daqui, por definição, é o próprio x, tá? Por outro lado, eu chego, fazendo a composta, eu chego em log de a elevado a x na base A, também é o próprio x, tá? Para qualquer x, nesse caso aqui, ó, é para qualquer x real. Qualquer expoente real que eu coloco aqui, é como se esse x estivesse multiplicando. Fica log de a na base A, que é igual a 1, então fica x vezes 1, que é x. E aí vamos ver dois exemplos. Quem que é log de x na base π sobre 5? Π sobre 5 não é um número menor que 1? Logo, é um log decrescente, então vai ser assim, ó. Passando no 1, tá? Log de x na base E, o E é o número de Euler, 2,71, portanto, é o quê? Maior que 1. O E é aproximadamente 2,71, é um número irracional que é maior que 1. Logo, é um log crescente passando no 1. Essa função log na base E, ela é chamada de LN, logaritmo neperiano, que é do próprio número de Euler, que pode ser chamado de número de Napier, né? Então, ele tem esse LN, que significa logaritmo neperiano. E aí, gostou da aula? Se gostou, assista ao próximo vídeo aqui do canal e não perca nada. Vamos aprender sempre aqui. Deixe o seu curtir, inscreva-se e compartilhe com seus amigos para que esse projeto sempre cresça e floresça. Muito obrigada, tchau!